Como criar conteúdo sem esforço? Como criar conteúdo de forma simples, de forma eficiente, conteúdo de valor, sem esforço, de forma que você não se torne aquela coisa chata, aquela coisa cansativa, que você se sente cansativo. Quando você vai criar conteúdo, você tem que sentar, pensar, e depende cada vez mais de tempo para estar criando conteúdo, e depende cada vez mais de esforço, e é muito desgastante, beleza? É isso que esse cara achou uma forma de criar conteúdo de forma sem esforço, beleza? E usando um sistema simples que ele criou. Tem várias outras formas de criar conteúdo, mas eu achei interessante a forma dele. Confesso que discordei, porque como é que você vai criar conteúdo para atrair clientes? Para atrair clientes, porque você não pode depender de muito tempo para criar conteúdo, porque a criação de conteúdo é só uma parte do negócio. Para quem tem um negócio, a criação de conteúdo é só uma parte. Você tem outras coisas para fazer. Você tem que vender, você tem que cuidar de time de vendas, você tem que cuidar de várias outras coisas. Então, você não pode gastar um tempasso na criação de conteúdo, um tempo muito grande, sendo que você tem que cuidar do negócio em si. Vamos lá. Para você que não me conhece, meu nome é Antônio Carlos. Eu falo sobre criação de conteúdo, como a criação de conteúdo pode trazer clientes apaixonados. Como criar? Traga clientes apaixonados com conteúdo. Vamos lá. O método que esse cara apresentou, eu peguei aqui o vídeo que esse cara apresentou e eu fiz uma coisa interessante. Eu peguei o vídeo que esse cara apresentou e ele apresentou um método interessante. Todo mundo fala de outras formas de criação de conteúdo. Tem caras que falam de uma forma de documentação, que é uma forma muito boa também, mas o sistema que esse cara apresentou é muito simples. Vamos lá. Ele apresentou um sistema, como eu fiz isso? Eu peguei aqui o vídeo dele, abri uma transcrição, peguei o vídeo dele e joguei no ChatGPT a transcrição do vídeo dele para eu ler, porque eu não queria simplesmente ouvir o vídeo, eu queria entender de forma profunda o que ele queria passar. Então eu peguei, joguei no ChatGPT aqui e dei uma analisada na criação de conteúdo dele. Mandei o ChatGPT fazer um resumo. O ChatGPT fez um resumo aqui. O autor compartilha a experiência da criação de conteúdo, de como ele conseguiu transformar a rotina cansativa em um processo leve, eficiente e escalável inicialmente. Inicialmente ele tentava criar conteúdos novos todo dia, e é basicamente o que a gente faz. A gente tenta criar conteúdos novos todo dia e é muito cansativo. Beleza. Por que a gente faz isso? Tem um porquê e uma coisa importante porque a gente faz isso. Porque a gente quer pensar no conteúdo de altíssima qualidade. A gente quer pensar, você entendeu? Trazer um conteúdo alto em qualidade. A gente quer resolver problemas, beleza? Em cada conteúdo, cada vídeo de, sei lá, 8 minutos, não sei. Mas vamos lá. Aí ele resolveu, como ele fez, qual é o método dele? Aí ele fala aqui, ó. O método que ele criou, a estratégia dele é 113, que consiste em criar uma carta newsletter semanal, uma newsletter com um tema central, um único tema central para a semana. Ele vai criar essa newsletter e aí ele vai transformar essa carta em um vídeo longo para o YouTube, depois extrair esses 3 cortes desse vídeo para shorts, reels, para todas as outras carrosséis, posts, todas as outras redes sociais, beleza? Bom, vamos lá. Eu confesso que eu não concordei muito com... Não acho que seria muito bom, porque me parecia que o conteúdo ia ficar muito artificial, ia ficar muito, sei lá, muito mal trabalhado, parecia. Não ia focar no cliente. Mas depois eu tive um insight e era um preconceito meu. E eu vou explicar mais na frente o porquê. Vamos lá. Aí também percebeu a importância de estar presente em várias plataformas, etc e tal. Isso aí é como uma forma que ele produz para uma semana inteira, em uma única segunda-feira de manhã, economizando tempo e energia. E ele falou que ficou muito melhor para ele, né? Beleza? O autor reforça que no começo o processo é difícil, mas melhora com a prática, constância e defende o pensar em médio e longo prazo. Então,
Beleza, isso é um método. Isso é um método de criação de conteúdo. Faz sentido. Por que o método dele faz sentido e eu comecei a quebrar a minha crítica que eu tinha? Porque se você parar para analisar a, a criação de conteúdo, o conteúdo mesmo para você aprender mesmo é o conteúdo longo. Você não aprende nada profundo com vídeo de 8 minutos. Você não aprende com conteúdo curto. Não é com conteúdo curto que você vai aprender alguma coisa. E eu nem falo com vídeo short. Eu não estou falando de vídeos curtos. Eu estou chamando de vídeo curto um vídeo de 8 minutos. Você não aprende em vídeo de 8 minutos, que não é curto na verdade. Um vídeo médio, vamos chamar assim então. Você não aprende. Você aprende algumas coisas, mas coisas profundas você não aprende em vídeo de 8 minutos. Todo mundo que é do marketing digital, que aprendeu a estudar marketing digital, sabe que você não aprende coisas profundas com vídeo de 8 minutos. Você tem que buscar conteúdos cada vez mais longos, de 1 hora, 40 minutos, porque aí a pessoa vai explicar exatamente como é que fez aquela coisa. Nesse próprio vídeo ficou faltando vários detalhes que esse cara fez, ficou faltando vários detalhes que eu tive dúvida e não tinha como ele me responder, porque foi um vídeo. E o vídeo dele tem quantos minutos? Tem 19 minutos. 19 minutos. Então, eu lembro que o Ícaro de Carvalho falou assim, cara, quando eu quero aprender alguma coisa, eu vou procurar conteúdos cada vez mais longos desse autor, dessa pessoa, daquela pessoa, porque eu sei que no conteúdo longo é que ele vai se aprofundar no assunto, que ele vai dar detalhes. A mesma coisa quem falou foi o Russell Brunson. O Russell Brunson falou que conteúdo, quando ele quer aprender alguma coisa, o cara quer focar, o cara vai buscar conteúdo os mais longos que tiverem, de 40 minutos, 2 horas, ou mais longo que tiver. Tudo de conteúdo longo, porque o cara vai detalhar tudo ali. Por exemplo, quando ele fala aqui, ele fala aqui, vou mostrar aqui para vocês as dúvidas que eu tive aqui. Eu vim aqui, quando ele fala aqui de, beleza, você pega essa carta dessa newsletter e você transforma em um vídeo longo para o YouTube. Mas o que que ele escolheria colocar? O que que ele escolheria? Como que ele colocaria? Como que ele transformaria isso? Qual ponto de vista ele ia colocar nesse vídeo? Você entendeu? Fica muitas dúvidas, fica muitas coisas que não são respondidas. O que não, você entendeu que você aqui analisando, você, na verdade, é que você não se aprofundou o suficiente. Não dá para você colocar em prática. Porque você, para colocar em prática, você vai ter que testar muita coisa. E no digital, para você testar essas coisas, existem milhares de coisas que você pode testar, você precisa testar, que você pode testar, e você vai estar errando. O que é que eu quero dizer com isso? Que você leva muito tempo, muito tempo testando coisas e dando errado, sem sair do lugar. Você entende o que eu quero dizer? Uma coisa que com uma simples dica, se aprofundando, você poderia simplesmente acertar. É muita variável para você testar e dar errado. Beleza? É muita variável. Algumas coisas no digital. Quem já testou coisas no digital já entendeu o que eu quero dizer. E por que que... E é por isso, por causa desse fator, que a galera tá indo muito fazer aquela coisa que é horrível, que é copiar. Simplesmente copiar o conteúdo dos outros. Alguns se inspiram, mas outros simplesmente copiam o conteúdo, só mudam algumas palavras, etc e tal. Uma coisa que estava sendo muito feita por muitas pessoas aí na internet. Mas beleza. Então vamos lá. Uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês e como ele vai transformar esse vídeo longo. Aí ele falou que tira alguns cortes também, faz alguns cortes para colocar. Aí eu fiquei com um pouco de preconceito nessa questão dos cortes, que eu pensei,
ele vai fazer cortes, mas, pô, isso vai ficar um conteúdo meio que fora do contexto. Só que aqui é que está o pulo do gato e o que é o maior valor para você que está assistindo esse vídeo. A gente tem uma ideia errada na nossa cabeça, principalmente nós que somos YouTubers de criação de conteúdo para pessoas que querem criar canal no YouTube. Nós queremos resolver o problema da pessoa num único vídeo. A gente quer isso, a gente quer resolver o problema da pessoa num único vídeo. Num único vídeo de 8 minutos. Mas isso não é possível. Você entendeu? Isso não é possível. Então quando o cara posta, ele pega um corte, ele posta, aquele corte ali é só para criar uma curiosidade para a pessoa ir para o vídeo pro vídeo mais longo. Você entendeu? Para um vídeo longo. E no marketing digital em si, o conteúdo não é nem para resolver o problema da pessoa. O conteúdo, alguns tipos de conteúdo, alguns tipos de pessoa, o conteúdo não é nem para resolver o problema. O conteúdo é para criar curiosidade para a pessoa comprar o produto. É para a pessoa despertar o interesse, não só criar curiosidade, despertar interesse, a pessoa entender um pouco, mas fica faltando detalhes, a pessoa compra o conteúdo pago. Não importa, não é obrigatório ser curso, pode ser uma comunidade, pode ser, não importa, um livro, não importa o que seja, pode ser uma mentoria, pode ser uma consultoria, você entendeu? Existem duas linhas de conteúdo. Existem pessoas que postam ali um conteúdo e se a pessoa tiver habilidade, tiver inteligência, a pessoa consegue resolver só com conteúdo gratuito. Existem pessoas que postam conteúdo gratuito, mas se você quiser resolver o problema mesmo, você tem que pegar o conteúdo pago. Beleza? São duas linhas totalmente diferentes de criação de conteúdo. E existe pessoas que mesmo que pegam muito rápido, tem as pessoas que são muito inteligentes para conectar, você entendeu? Se ela fala ali muito superficial do assunto, ela consegue pegar, conectar todas essas coisas e fazer aquilo sem precisar comprar o conteúdo. Existem pessoas que são rápidas nisso, elas conseguem conectar ali, fazer os testes e botar para funcionar. E essas pessoas geralmente são as que têm sucesso no marketing digital, porque elas agem rápido, elas conectam muito rápido, elas têm a mente, elas testam e conseguem ter sucesso, conseguem ter resultado. São essas pessoas, você entendeu? Elas pegam as coisas no ar muito rápido para a questão de marketing digital. Eu lembro que o Érico Rocha ele falou assim: cara, tem gente que pega muito rápido o macete, quando ele falava lá no, sei lá, mais ou menos 2018 ali, 2017, falando de fórmula de lançamento. Ele falou isso num vídeo. Beleza? Então, aí tem as pessoas que são adeptas à documentação de conteúdo. Beleza? Documentar. Essa é uma ideia muito boa também, o documentar, porque você está documentando ali quando você está no próprio trabalho. Alguma coisa que aconteceu no próprio trabalho, você pega e você conta uma história e você já está criando conteúdo. Você conta uma história: não, no meu trabalho hoje eu conversei com um cliente e nós tivemos uma discussão a respeito de um determinado assunto. Você entendeu? Você pode trazer esse tipo de conteúdo. Isso é documentação de conteúdo. Você pode, no próprio trabalho, quando você está lá atendendo, bom, eu estou aqui agora atendendo um cliente e ele vai chegar aqui e eu vou mostrar isso aqui para ele. Você entendeu? E por que o meu serviço é diferenciado? O meu serviço é diferenciado porque eu faço isso aqui, é diferente das outras pessoas. Você entendeu? Tudo isso aí é criação de conteúdo.
são pontos de vista. Aí eu estudei hoje o dia todo sobre a criação de conteúdo. E cara, quando você vai criar um conteúdo, existem milhares de coisas que você pode fazer. Eu estava aqui pesquisando, eu botei criar conteúdo. Eu botei aqui criar conteúdo. E cara, para além da edição e para além das coisas que eu vi aqui, velho, várias coisas você pode é, criar um conteúdo de pontos de vista diferentes. Você pode, eu quando eu estou falando aqui de criar conteúdo, eu poderia ir por diversas linhas distintas. Eu poderia diversos pontos de vista distintos, assumir várias narrativas diferentes. Eu vou explicar o que é que eu quero dizer. Eu poderia simplesmente ir para aquela narrativa de dizer assim: como que você vai criar um conteúdo? Você vai criar um conteúdo, você vai escrever um roteiro, você vai pegar e você vai apresentar, você vai falar esse roteiro. Mas eu escolhi a linha em que eu apresento duas formas de criar conteúdo de alto valor e que traz cliente para você, que são focados em trazer cliente para você e que ao mesmo tempo são focados em você não gastar muito tempo criando conteúdo, porque você é um cara de negócios e você precisa administrar o seu negócio, fazer outras coisas, porque a criação de conteúdo não é o seu principal, coisa que você faz, não é só isso que você faz, você entendeu? Existem pessoas que criam conteúdo que elas são youtubers, elas são youtubers, então elas criam conteúdo mostrando para você como fazer as coisas, mas elas só fazem isso. Você entendeu? Então, esse vídeo aqui é para pessoas que criam conteúdo, mas elas têm um negócio. Tem pessoas que criam conteúdo, mas o negócio delas é através do conteúdo que elas criam. Mas existem outras pessoas que elas têm um negócio e quer usar o YouTube para trazer mais clientes, para divulgar a sua marca, para criar um brand da sua marca, divulgar, ter uma presença digital, você entendeu? Então eu escolhi criar um conteúdo criar um vídeo. Nesse vídeo eu escolhi falar para esse público, montar esta narrativa, você entendeu? Narrativa num bom sentido. Esta narrativa de que você pode criar conteúdo de forma fácil. E como você vai fazer isso? Você entendeu? Mas eu poderia, analisando aqui, eu estudei isso aqui o dia todo, eu falando, cara, que coisa interessante, velho. Eu poderia utilizar uma outra narrativa, que também é verdade, mas eu poderia utilizar qual outra narrativa? A narrativa do que, por exemplo, que a maioria das pessoas criam aqui, que é focado em criar conteúdo como se a pessoa só fizesse isso. Por exemplo, tem muitos vídeos aqui que a pessoa fala assim: como é que você vai criar conteúdo? Você vai fazer um roteiro, aí você vai escrever esse roteiro, você vai apresentar esse roteiro, gravar, depois você vai editar o vídeo. Cara, uma pessoa vai editar um vídeo, aí você pode fazer cortes no vídeo para a pessoa permanecer mais tempo no seu vídeo, ter mais retenção. Você entendeu? Que uma pessoa que tem um negócio não tem tempo para isso, para ficar fazendo roteiro, editando. Você entendeu? Não tem tempo para ficar fazendo esse tanto de coisa, editar vídeo, que é uma demora altíssima de tempo. A pessoa que tem um negócio não tem tempo para gastar com tanta coisa. Imagina o tempo de você fazer roteiro, mas o tempo de você editar só aí já vai um tempo absurdo. Tem o tempo de você gravar, se preparar, gravar. É um tempo absurdo, você entendeu? Mas é focado para um público diferente, beleza? Geralmente aí existe essas linhas. Eu escolhi focar nessa linha da documentação e dessa ideia desse cara aqui,
que é a ideia da newsletter, que eu vou estudar mais um pouco, vou ver como que dá para aplicar isso aqui. Ele cria uma newsletter e aí ele cria um conteúdo longo. Ah, sim, uma coisa interessante. Como que o Ícaro de Carvalho cria conteúdo? Eu ia colocar aqui no canal do Ícaro de Carvalho para analisar, mas só que um problema que aconteceu, não é um problema, né? Mas o Ícaro de Carvalho, ele privou todos os vídeos e só deixou esse. Ele privou porque ele está fazendo um lançamento, aí só deixou um vídeo, só tem um vídeo aqui no, no, no canal do Ícaro de Carvalho. Mas como que o Ícaro de Carvalho cria conteúdo? Ele cria uma aula, beleza? Ele cria uma aula ao vivo. Cara, é a maneira mais perfeita de criar conteúdo. É espetacular. E é uma forma para quem tem negócio também. O Ícaro de Carvalho tem negócio. O que é que ele faz? Ele cria uma aula explicando tudo que ele já sabe do negócio dele, que ele é copywriter. Ele cria uma aula explicando, às vezes reagindo a lançamentos ao vivo. E dessa aula ele cria cortes de 20 minutos, 27 minutos, 30 minutos, vários cortes, e vai postando partes desta live. Essa aula que é uma live, essa aula é em live. Ele dá uma aula explicando um conteúdo massivo, escrevendo conteúdo de alta qualidade, escrevendo ali na tela, vai escrevendo ali e você vai acompanhando um quadro ali na tela. Você entendeu? Fazendo desenho, escrevendo, rabiscando, muito bem explicado. E aí depois ele posta esses cortes de 20, 30 minutos e às vezes posta alguns shorts também. Cara, é uma estratégia muito boa. É claro que um cara desse não vai criar uma estratégia, não vai fazer uma estratégia ruim. Vai ser uma estratégia altamente eficiente para captar cliente, você entendeu? Para captar cliente, para ter para ganhar dinheiro em si. Você entendeu? Para ganhar dinheiro em si, tanto no curto quanto no médio quanto no longo prazo. Você entendeu? Eu lembro que teve uma pessoa que falou assim, cara, o Pablo Marçal chamou ele para fazer uma live, alguma coisa assim, numa conversa no Twitter. Aí falou, cara, por que você não faz uma live com o Pablo Marçal? Eu falei, você tá doido? Quanto de tempo que eu vou demorar para limpar meu pixel dessas pessoas que estão envolvidas em política, que segue o Pablo Marçal no caso, né, que gosta de política e tal. Você entendeu? É uma estratégia totalmente diferente de criação de conteúdo. Estratégia totalmente diferente. Não é voltada para pegar uma grande massa de pessoas como é a estratégia do Pablo Marçal. Então, obviamente existem as outras formas de criar conteúdo. Eu vou falar em um outro vídeo, que é a forma que as pessoas, que tem a maioria dos vídeos aqui que as pessoas falam, ligue a câmera e grave, continue postando. Tem outras formas de criar conteúdo. Eu vou falar nos outros vídeos, beleza? São interessantes. Eu vou falar essas outras formas de criar conteúdo de vlog. Cara, o conteúdo mais fácil. Conteúdo mais fácil que tem. Qual é o conteúdo mais fácil? O conteúdo mais fácil é você chegar, ligar a câmera e falar para a câmera e apertar o botão de subir o vídeo. É o conteúdo mais fácil que tem. Só que esse conteúdo não necessariamente vai ser de muito valor, porque quando você faz um roteiro, sem nada, né? É o conteúdo mais fácil sem roteiro. Mas quando você faz um roteiro, você organiza a ideia do que você vai falar para a pessoa. Eu fiz tantas páginas de roteiro aqui que vocês nem, de coisas aqui para eu estar falando que vocês nem fazem ideia. Olha só, tem mais página aqui. Você organiza as ideias, deixa pra lá, para não ficar muito espaço em branco no vídeo, calado. Você organiza as ideias de forma que você vai apresentar
o máximo de valor do que você quer dizer, de exemplos do que você quer mostrar para as pessoas nesse vídeo, quando você cria um roteiro. E quando você só liga a câmera e fala de improviso, como o Ryan gosta de fazer, por exemplo, você fala muita... É como se você fosse filtrar, você precisa assistir horas e horas de conteúdo para de vez em quando pegar uma coisa que tem valor, você entendeu? Produz muito lixo para de vez em quando você pegar uma coisa que tem valor. É bom pro criador, né? É bom pro criador porque tem conteúdo massivo, muita gente fica assistindo, mas para quem assiste, para quem é o espectador, não é de altíssimo, não é uma coisa muito legal. Você entendeu? O Ryan gosta muito desse tipo de conteúdo, principalmente se você for fazer conteúdos mais longos. O Nando Moura faz conteúdo também que é só falando para a câmera, mas o Nando Moura já é um conteúdo diferente, é um conteúdo de entretenimento, então faz sentido isso aí, porque é mais para o entretenimento, então quem tá lá tá para ter o entretenimento mesmo, não é um conteúdo que o cara quer pegar insights, né? Ninguém quer pegar um insights no conteúdo de entretenimento. Então faz sentido, mas para quando você cria um conteúdo para negócio, para, você entendeu, para pessoas que são profissionais que querem criar conteúdo, você precisa estar sempre apresentando sempre insights de valor e tem que ser o conteúdo mais concentrado possível. Eu penso assim, né? Eu gosto de fazer conteúdo assim. É isso aí, vou fazer o vídeo. O próximo vídeo vai ser o conteúdo, o mais passo a passo, como o que a maioria das pessoas falam aqui, como criar conteúdo. Faça um roteiro, você entendeu? Faça um roteiro, faça isso, faça aquilo, vai ser mais nessa linha. Até o próximo vídeo, valeu.